A gente vai gravar a reunião e depois a gente joga no canal do YouTube. Fazer a transmissão simultânea a gente não vai conseguir hoje. O Edilson, para o Rubio virar a câmera, tem que dar um toque na tela também, não é? Isso, virou. Aí, Rubio, aí. Rubio. Aí, deixa assim. Daniel Pascoal, nos ouve, Daniel? Daniel, nos ouve? Sim, ouço sim, tudo bem. Ouço sim. Legal. Daniel, você é convidado do Pagani? Isso mesmo. Ah, bacana. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, valeu. A Simone, acho que é a Simone que trabalha comigo, Simone Laurentino. Eu anotei aqui. Não sei se ela vai abrir a câmera. Sim, Paulo. Vai passar o batom. Boa noite, Simone. Boa noite, Maria. Oi, Simone. Bem, Simone, nos ouve? Joia. Tá baixo, Simone. ouvindo bem. Não, também tô ouvindo. Tá bom. Paulo, dá para ouvir, Paulo. Não implica com o meu som, não, por favor. Tá certo, Simone. Tá bom o seu Tá ouvindo som. bem, tá do seu lado. Tô ouvindo. É que ela é baixa, igual o seu som. Baixa não, pequena. Pequena. Você fica falando assim, você vai apanhar, tá no teu lado aí. Mas vai. Maria, fala para ele que os melhores perfumes estão em embalagens pequenas. É isso aí, Raquel, verdade. Deixa ele. Deixa ele para depois. Sem testemunha. Claro. Ô, Raquel, e as pequenas nem se preocupe, né? Porque a alegria delas com o encontro outra menor. Boa noite a todos, boa noite. Quando eu encontro a Lúcia, eu fico feliz. Eu falo, nossa, gente, alguém melhor que eu. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Wilson, grande Wilson. E aí, pessoal? Tudo Careca. bem? Boa noite, careca. Tranquilo. E aí? Essa sala Fala aí, é a Sérgio. história dos carecas. Só tem careca aqui, cumprimentou todo mundo de uma vez só. Presidente, podemos começar? Ô, Edilson, quer esperar um pouquinho para ver se entra mais alguns companheiros? Já deu horário, companheiro. Perguntou alguma coisa. Já deu, né? Já deu horário. Né? Eu já falei. Eu ouvi uma conversa que existe no nosso clube muitos economistas. Muito? Economista de shampoo. Boa noite, Edna. Ô, Raquel, você está com maldade, hein, Raquel? Estou com saudade de todo mundo, viu? A gente economiza shampoo, pente, economiza tudo. Tudo, né? Tem uma vantagem muito grande. Porque quando eu vou no cabeleireiro, eu entro lá e pergunto, quanto é o cabelo? O cara fala, não é nada não, pode pegar aí. Enche a mão aí. Então vocês fazem isso, porque eu sou melhor ainda. Eu comprei uma maquininha, eu faço eu. Muito bem. Que ostentação é essa de maquininha? Hã? Que ostentação é essa de maquininha? A Philips tem uma maquininha com 6 pentes. Eu faço tudo, eu rapto no careca. Né, Urso? Só que eu vou gastar R$20 se eu posso fazer. Presidente, vamos dar início? Vamos dar início. A internet está travando, hein? Jaime entrando. E aí, Rita? Wilson está te cumprimentando bem. Oi, Wilson, tudo bem? Tudo, Rita. E a Nilza, tá bem, Wilson?
Tá bem, tá aqui do meu lado. Aqui, ó. Ah, que legal. Dá um abraço nela. Tá, mas não aparece, né? Ele fala que tá do lado, mas não aparece ela, né? Tô ocupada, ô. Tô trabalhando. Ah, amor, tá fazendo falando a que não quer janta, né? aparecer aqui. Quero mesmo. A Rita ali. Aqui, ó. Tá a Rita, tá a Maria, tá a Edna. Oi, Nilza. E a mulher tá Maria fazendo também. tricô aqui, ó. Já saramos. Olha lá. Opa! Aí. Vamos, Tudo bem, vamos Rita? comemorar, vamos sair para comemorar. Isso mesmo. Vamos tomar uma. Tá na hora. Já saramos, já estamos firme aqui, ó. Eu já tô bom, agora eu já posso tomar uma. Que isso, vacina? Não. Ah, Maria, aí sim. Saúde. É bom, né? Boa noite, boa noite. Boa noite, Garcia. Boa noite. Presidente Clóvis, ao seu comando. Pode iniciar. Eu peço a atenção de todos os presentes para iniciarmos a nossa 33ª reunião virtual ordinária do Rotary Clube de São Paulo, Arthur Alvim. Solicito a todos os presentes que coloquem seus dispositivos no mudo. Aos que não fizeram ainda, por favor, se identifiquem com o nome, clube, cargo ocupado, e aos visitantes com o nome, aos visitantes não rotarianos com o nome e local de onde assistem a gente. Eu passo a palavra ao nosso presidente para darmos início, então, à nossa reunião, presidente. Peço a atenção de todos para ouvirmos a mensagem de abertura da 33ª reunião do nosso clube, que será realizada pelo companheiro Wilson. Mensagem de abertura. Todos ouvindo? Ok, vamos seguir. Mensagem de abertura. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, para ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz. O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa para o verdadeiro sorriso brotar no coração? Talvez a chave seja a simplicidade. Talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? E tudo, às vezes, se confunde com nada. No sobe e desce da misteriosa escada e não tem como calcular. Não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. É isso aí. Obrigado, presidente. Peço a atenção de todos para ouvirmos o Minuto Rotário, que hoje será realizado pelo nosso companheiro Rúbio. Estão me Aí, ouvindo Rubio, agora? aí, Bom, aí, bora Rubio. Aí. Presidente Clóvis, companheiros, companheiras, visitantes e convidados. Sou um líder servidor. Quando refletimos sobre o momento que a humanidade está vivendo, de muita dificuldade, e sobre a forma como as pessoas enfrentam o dia a dia, facilmente percebemos que existem dois tipos de posturas. De um lado, temos aqueles que se acomodam e ficam a reclamar da situação.
De outro lado, aqueles que se sentem motivados a enfrentar o desafio e buscam meios para fazer diferente e a diferença. Em Rotary, evidentemente, também encontramos essa situação. Mas em qualquer situação no cotidiano ou em Rotary, é preciso compreender que, de fato, estamos sendo chamados à reflexão e que nos é dada a oportunidade de fazermos diferente e mostrarmos que, apesar das dificuldades, somos capazes de liderar a mudança e de vencer os desafios. O Rotary e os rotarianos já transpuseram os horrores das guerras e de outras pandemias, sempre colocando em prática o seu objetivo, que é servir a comunidade local e global, ajudando na construção de um mundo mais justo e perfeito. Mas, por vezes, é preciso relembrar que rotarianos e rotarianas é a grande força do nosso clube, do Rotary e dos serviços que prestamos e que, por meio do companheirismo, que nesse tempo de pandemia também tem sido virtual, que nos unimos, trocamos ideias e entramos em ação. É isso que precisamos ficar atentos ao desenvolvimento do quadro associado, o BQA, que consiste na manutenção e no aumento do quadro associativo dos clubes. Assim, seguimos empenhados em fortalecer e engrandecer nossas bases, que são os clubes, sempre tendo claro que novo associado e nova associada são mais mentes para pensar como podemos melhorar nossas comunidades e mais mãos para servir o Rotário. Obrigado, presidente. Obrigado, Rubio. No espírito de que juntos poderemos renovar as boas ações para um mundo melhor, dou por aberto a nossa reunião. Peço que faça uso da palavra o companheiro Edilson Guerreiro, diretor de protocolo, para que possa anunciar a forma desta reunião online e os procedimentos protocolares de Rotary. Presidente renovador Clóvis Costa de Oliveira, cujo lema da gestão é o Rotary abre oportunidades, companheiros, companheiras, esposas, convidados e visitantes. O protocolo gostaria de anunciar a composição da mesa diretora virtual que conduzirá os trabalhos dessa noite. No lugar número 1, presidente renovador Clóvis Costa de Oliveira, na gestão 2020 e 2021. No lugar número 2, nosso convidado, o empresário e palestrante dessa noite, Sérgio Pagani. No lugar número 3, José Paulo Moraes, segundo secretário do Rotary Clube de São Paulo, Arthur Alvim. O protocolo tomou a liberdade e vai jogar nas costas da tesouraria, porque tem água Evian e um Chateau Petrus na conta do clube para cada membro da mesa diretora. Tá certo que é virtual. Todos puderam ver, né? Eu gostaria de agradecer a presença nesta noite do Aquiles, convidado do palestrante dessa noite, Ricardo Cruz, igualmente convidado do Pagani, ao Sérgio Pignatti, do Rotary Clube de Ferraz de Vasconcelos, a Simone, ao Daniel Pascoal, a Maria, esposa do Luiz do Paulo, me perdoa, a Nilza, esposa do companheiro Wilson, a Rita, minha patroa, a Giovana, minha filha, que acompanha a nossa reunião também. Esta é uma reunião privada, exclusiva aos rotarianos e seus convidados. O protocolo gostaria de informar que a reunião está sendo gravada
e transmitida ao vivo pelo YouTube, se bem que com uma ressalva aqui, que deu um problema com o link, a gente não vai conseguir transmitir ao vivo, mas tão logo termine a reunião, que está sendo gravada, a gente já disponibiliza a reunião para o canal. Na ausência de manifestação em contrário, o clube entende que está autorizado a prosseguir com a gravação e exibição dessas imagens em suas mídias sociais e demais meios de promoção. O Rotary Clube de São Paulo, Arthur Alvim, deseja a todos uma excelente reunião. Com a palavra, o presidente Clóvis Costa de Oliveira. Passo a palavra para o segundo secretário, José Paulo Moraes, fazer o expediente da secretaria. Meu presidente renovador, Clóvis Costa de Oliveira, com o lema da sua gestão, Rotary abre oportunidades. Nosso palestrante Sérgio Pagani, convidados, visitantes, companheiros e companheiras, esposas também. Expediente da 33ª Secretaria, do dia 24 de março de 2021. Visitas oficiais do nosso governador Jô Antiório, do distrito 4.563. Dia 24/3, Rotary Clube de São Paulo. Dia 25/3, Rotary Clube Guarulhos Sul. Dia 30/3, Rotary Clube Jardim das Bandeiras, Alto dos Pinheirinhos. Dia 31/3, Rotary Clube de Osasco. Todas essas visitas vão ser no modo online, pelo aplicativo Zoom. Depois, o companheiro que quiser pode estar me chamando, que eu passo o ID da reunião e a senha. Também o nosso distrito está convidando a todos para o dia 26, sexta-feira agora, a partir das 19 horas, em comemoração ao mês da mulher, com a palestra Como Ser uma Mulher Positiva. Palestra proferida pelo palestrante Tiago Lopes. Ele é um influenciador e youtuber. Ele tem um canal no YouTube que fala muito sobre viagens. Eu estava ali dando uma olhada. O rapaz é bom e fala muito bem. Então, é uma palestra que vai ser na sexta-feira. Também estou com o ID e a senha. Posso estar disponibilizando aí para todos. Na próxima semana, o Rotary Clube São Paulo Arthur Alvim, no dia 31/3, convida a todos seguindo aqui a nossa agenda já divulgada, para a palestra O Clube Eficaz, proferida pelo governador do ano rotário 2009-2010, Juvenal Antônio da Silva. Então, conto muito aí com o Sérgio Pignatti para que traga o pessoal do seu clube, o Sérgio, o pessoal do Ferraz, e o pessoal também do Rotary Clube Suzano, que você ajude a estar divulgando essa palestra aí para todos fazermos um grande companheirismo. E para o nosso imagem pública e nosso presidente, eu não sei se vocês receberam, mas hoje eu recebi um e-mail do Ribo que segue: participe do concurso de fotos Pessoas em Ação. Em uma parceria inédita, o Ribo e a revista Rotary Brasil e a Coordenadoria Regional de Imagem Pública promovem o concurso de fotos Pessoas em Ação. O objetivo é dar visibilidade às melhores fotos dos projetos dos clubes de Rotary e Rotarate no Brasil. As melhores imagens de projetos realizados por nossos clubes no ano rotário de 2020 e 2021 serão reconhecidas no Instituto Rotary de Salvador e ganharão destaque na revista e nos canais oficiais do Rotary Brasil. As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. Encerro informando que o valor do dólar rotário está em R$ 5,43. Obrigado a todos e lhe devolvo a palavra, presidente. Obrigado, Paulo. Passa a palavra para o nosso companheiro Edilson Guerreiro, que fará a leitura do currículo do palestrante e, em seguida, iniciaremos a palestra. Presidente Clóvis, aos companheiros e convidados, tenho a honra de apresentar Sérgio Ricardo Pagani, empresário. Hoje nos agraciará com uma palestra
ele é da área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, é professor de MBA na Universidade Paulista. Tive o prazer e a honra de conhecê-lo por volta de 97, né, Pagani? A gente tinha cabelo ainda na época, éramos mais magrinhos. Essas coisas denunciam a gente, melhor, menos. Quando você fala de 90 para baixo, o negócio fica feio. E trabalhamos num grande laboratório farmacêutico juntos, e o Pagani se enveredou desde aquela época para a área de treinamento. Eu fiquei mais na área de demanda e tive o destino nos proporcionou a nos encontrarmos depois em mais 2 empresas. Antes de apresentar o currículo, eu estava dando uma lembrada. Trabalhamos ainda no laboratório EMS, o primeiro foi o Axê, depois EMS e, por último, no Biolab. Trabalhamos nesses 3 laboratórios juntos. Uma carreira muito bem-sucedida na indústria farmacêutica, modesto, o currículo dele foi muito curto, me mandou, eu sei que tem muito mais coisa para falar, mas eu vou deixá-los com a impressão que vocês mesmos vão formar a partir do que ele vai começar a fazer, a mágica que ele vai começar a fazer a partir da palavra dele, falando a respeito da sua especialidade. Com você, a tribuna, Sérgio Pagani, fique à vontade. Obrigado. O clube é todo teu aqui. Obrigado. Eu não podia deixar de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, claro. Agradecer ao Rotary Clube de Arthur Alvim pelo convite, na pessoa do Edilson Guerreiro, né, que me convidou gentilmente. Eu aceitei de imediato, porque tenho um carinho muito grande por ele, somos irmãos praticamente, né? O presidente Clóvis, obrigado por ter aceitado o meu nome também, né? Que ele deve ter sugerido, vocês aceitaram, então eu estou muito orgulhoso de poder estar aqui com vocês. Tenho um apreço muito grande pelo Rotary, sempre da minha vida toda, sempre ouvi falar, nunca me aprofundei, nunca frequentei, mas eu sempre, os comentários que ouvi de colegas, de amigos, sempre foi positivo, então eu estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês. E vamos começar aqui a nossa palestra. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. E vou tentar passar para vocês aqui de uma maneira bem dinâmica um pouco sobre o treinamento que eu faço na indústria farmacêutica. Eu já estou há 27 anos nesse ramo farmacêutico, trabalhando com pessoas. E é uma coisa que eu adoro fazer, trabalhar com pessoas, porque as pessoas nos trazem sempre modelos diferentes de gestão, de comportamento, e a gente vai aprendendo com cada um. Eu passei 26 anos treinando, mas eu passei, na verdade, aprendendo, né? A trabalhar com as pessoas, entender o comportamento delas e o quanto isso é importante que a gente entenda o comportamento das pessoas, que a gente possa aprender com elas para melhorar o nosso, né? Eu gostaria de deixar aqui um lembrete inicial. Não precisam se preocupar em printar a tela ou anotar alguma informação que esteja nos slides, porque eu vou mandar para o Edilson em PDF para ele compartilhar com vocês aí internamente, para vocês terem acesso a isso, né? Mas eu quero deixar aqui com vocês essas 2 opções. O @Pagani Treinamentos, que é o Instagram, onde eu costumo publicar algumas informações e alguns vídeos, algumas notícias, alguns cursos que a gente está trazendo. E no QR Code aí do lado tem também os meus dados que vocês podem anotar, apesar deles estarem no final da apresentação, e vocês vão receber, tá? Podem anotar o que eu disser, porque nem tudo que eu vou dizer está na tela, praticamente não tem muita coisa na tela. E esse aí sou eu, né? Muito prazer, muito obrigado por estarem aqui. Eu estou muito feliz por vocês todos estarem aqui e por me ouvirem. Então vamos começar a falar um pouquinho, né? O tema da palestra é liderança situacional. Mas de onde vem a liderança situacional, né? Como é que ela surgiu? De onde ela derivou? Por que foi importante alguém desenvolver a liderança situacional?
Então, para isso, a gente precisa entender um pouco sobre só liderança. Vamos entender um pouquinho o que é liderança, né? E alguns dos seus conceitos e algumas das suas informações. E aí uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né? Liderança é um dom que a gente recebe, é um dom divino, quem é líder já nasce líder, ou dá para aprender a ser líder, né? Pensem aí um pouquinho com vocês antes que eu responda o qual dos dois, se é um dom ou se dá para aprender. Claro que dá para aprender. As pessoas não nascem, né, 100% formadas em liderança, mesmo porque liderança tem muito a ver com caráter, liderança tem muito a ver com cultura, liderança tem muito a ver com o que a gente sentiu na pele, né? A nossa postura como líder, ela sempre vem um pouco dos líderes que a gente teve, né? Pode pensar aí na carreira de vocês, profissional, ou na vida pessoal, né? Quem foi aquele líder que quando você lembra, você sente saudades? E quem foi aquele líder que quando você lembra, você não sente saudades? Então, tem líderes que marcam a nossa vida para sempre, para cima ou para baixo, seja na família, seja no trabalho, seja no colega, sempre tem aquele colega que que tem alguma atitude e que a gente procura seguir estas atitudes. Então, esse colega pode ser um líder do nosso pensamento, pode ser um líder da nossa atitude. Então, nós temos que estar sempre atentos que estamos rodeados de líderes e somos líderes em vários momentos, né? Eu tinha um chefe, tinha uma relação muito boa com ele, numa das empresas que eu trabalhava lá em Hortolândia, no interior de São Paulo. Eu ia todo dia e voltava. Aí ele falou, você não cansa, não? Eu falei, chefe, eu venho aqui para você me falar que eu sou ruim, que eu não presto, que eu posso melhorar. Eu volto porque minha filha me acha um herói e minha mulher me acha o melhor marido do mundo. Então, a gente tem que ter sempre um motivo, sempre tem alguma coisa que nos motiva, que nos leva para frente, para a gente buscar. Porém, não adianta nada a gente ser um líder se a gente não tiver um propósito. Muita gente que treina comigo, muita gente que eu já aconselhei, que eu já fiz mentoria, que eu já tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento, fala para mim, eu quero ser um líder, eu quero ocupar um cargo de gestão. E eu pergunto, qual é o seu propósito? E quando a pessoa titubeia e não sabe o que me dizer, a gente tem que começar por aí, né? Eu até parafraseei essa frase do comercial da Pirelli, que falava que potência não é nada sem controle, né? Liderança é potência, e potência não é nada sem propósito. Então, não adianta. Porque uma coisa que quando a gente nunca teve oportunidade de ser líder, talvez não perceba, é que houve uma notícia recentemente aí, em 2019, publicada, que de 8 de cada 10 pessoas que deixam as empresas, no fundo elas estão deixando seus líderes, estão deixando seus gestores. Não é a empresa, né? Muitas vezes eles falam, olha, eu adoro trabalhar aqui, eu gosto muito, mas eu preciso sair daqui. Quando vem aquela sensação ruim de acordar de manhã e ter que ir, a empresa não tem nada a ver com isso. Eu já tive um diretor que falava, isso daqui é um monte de ferro e cimento retorcido. Quem faz as empresas são as pessoas. Então, um líder é capaz de elevar uma equipe e de destruir uma equipe, né? Eu li recentemente o livro do Eugênio Mussac, que eu recomendo para todos vocês, que por falta de feedback as empresas perdem os seus melhores talentos. E quando a gente fala de talento, não é só o funcionário que tem um líder, mas o próprio líder. Uma coisa que é importante a gente saber na liderança é que a liderança, quanto mais alto nós estamos, mais solitários nós ficamos. Eu vou repetir. Quanto mais alto nós ocupamos um cargo, quanto mais alto é esse cargo, mais sozinhos nós ficamos. Porque enquanto somos liderados por alguém, alguém nos dá feedback, nos ajuda, nos mostra o caminho, nos redireciona. À medida que você ocupa um cargo de liderança, as pessoas têm uma falsa impressão de que a gente já sabe fazer isso. Então não precisa de feedback. Pelo contrário,
Às vezes, por falta de feedback, os líderes, eles deixam de dar feedbacks para a sua equipe porque não estão alinhados com a empresa. Então, isso é um perigo. É preciso manter o feedback das lideranças, bem como das suas equipes. Quem tem um propósito muito bom, que eu gosto de comparar com a liderança, é a água. A água tem um propósito. Ela, independente do caminho que ela tenha que fazer, independente do quanto ela precisa se moldar, do quanto ela precise mudar o seu rumo, se redirecionar, ela vai para o mar. Não importa quanto tempo demore, ela sempre dá um jeito de cumprir com o seu propósito. E eu gosto da água porque existe um outro ditado também que diz que é nas grandes tempestades que surgem os grandes comandantes, os grandes líderes, porque em mar calmo, qualquer um navega. Então, existem as lideranças de crise, existem as lideranças de tempos bons e existem as lideranças médias. Aonde nós queremos estar? Qual é o nosso propósito? Como é que nós queremos transportar a nossa experiência, o nosso caminho, o nosso legado para as pessoas que estão abaixo de nós? Porque todas elas esperam alguma coisa de nós. Ah, mas como é que uma pessoa se torna líder? Tem uma história que eu gostaria de contar para vocês. Diz a lenda que se você, não sei se alguém já teve oportunidade aqui de ir para Brotas, no interior de São Paulo, tem lá as corredeiras de Brotas, tem umas canoas, eles vestem a gente com os capacetes, com os coletes e joga a gente na corredeira. Vai um cara lá com a gente, lógico, que conhece o caminho, vai lá direcionando e leva a gente por caminhos bons. Mas diz a lenda que se você pegar uma canoa numa corredeira como essa aí, por exemplo, e colocar 4 pessoas lá em cima e soltar esse barco, pode acontecer muita coisa, concorda? No final do trajeto, quando o barco chegar lá embaixo, no final, uma das 4 pessoas terá se tornado o líder do grupo. É o líder emergencial. É o líder da crise. E aí, se você pegar e tirar essa pessoa, sentar ela no banquinho para ela descansar, subir a canoa de novo com os 3 que sobraram, soltar lá de cima, um dos 3 vai ser o líder daquele grupo. E assim por diante, até que sobre só 2 desses para alguém ser líder, o outro não vai ser líder sozinho. Então, eu pergunto, esses líderes, eles são todos iguais? Eles têm as mesmas atitudes? Eles têm as mesmas condições? Eles têm o mesmo preparo? Não, não tem. E é assim com qualquer tipo de liderança. Então, há mapeado no sistema brasileiro, no sistema mundial, no sistema que analisa os tipos de liderança, vários estilos de liderança. Mas são 3 estilos de liderança que se destacam no mundo inteiro, onde as pessoas apresentam o seu comportamento, né? Eu gosto muito de uma frase no filme do Batman, que pode parecer, a princípio, uma frase solta no meio do filme ou para fazer sentido entre o Batman e a namoradinha dele. Quando ele revela para ela, no Batman Begins, quando ele revela para ela que ele é o Bruce Wayne, ele fala para ela, não é o que você tem por dentro, é o que você faz que te define. Eu adoro essa frase. Eu tenho ela tatuada no meu braço. Porque não é riqueza, não é poder, não é dinheiro, não é posição, não é nada que define um líder. O que define um líder é a atitude dele para com as pessoas. Na internet a gente pode ver aí vários comentários e várias frases sobre liderança que a gente vê e que uma delas diz o seguinte: não adianta nada ser o dono da empresa e não cumprimentar o porteiro. Então, que tipo de líder é o dono da empresa que entra na sua empresa e não cumprimenta o porteiro, não cumprimenta o ascensorista? Eu vou explicar que tipo de líder é esse. Ele existe. Então, é a atitude das pessoas, independe do que ela tem, do que ela possui, de bens materiais. O que vale é o que ela faz.
Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui que eu não vou falar aqui nessa palestra, não vou me alongar em momento algum para falar a diferença entre líder e chefe. Essa questão está muito bem discutida, né, na internet, nos tempos, vocês podem pesquisar, há milhares de frases que determinam o que faz um chefe, o que faz um líder, né? Na verdade, os dois são líder, é uma maneira romântica isso, né? O romantismo do chefe e do líder. Eu vou mostrar para vocês aqui um chefe e vou mostrar para vocês um líder, né? Para a gente mostrar. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, existem 3 tipos de liderança que são mais comuns nas pessoas. A maioria absoluta das pessoas estão em um desses 3 tipos de liderança. A autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. Então, vamos falar um pouquinho primeiro da autocrática. O que é a liderança autocrática? É o que essa foto realmente traz. A equipe é cerceada, a equipe não participa, os liderados não opinam, os liderados fazem o que o chefe manda. A liderança autocrática, ela é baseada no eu. Eu sou o chefe, vocês fazem o que eu determino. Há uma frase também muito legal na internet, eu pesquiso muito, eu acho isso muito interessante, que diz lá, não adianta nada investir um dinheirão contratando uma pessoa inteligente para dizer para ela o que ela tem que fazer. Quem disse isso foi o dono da Apple. A gente tem que contratar gente inteligente para falar para a gente o que a gente tem que fazer, né? Então, a liderança autocrática, ela é voltada para o eu. Eu sou o chefe aqui, eu mando. Quer ver um exemplo? Eu parei o vídeo, eu gostaria que alguém me dissesse aí com a voz, porque eu não vejo vocês se está chegando o som do vídeo. Sim, chegou sim, Pagani. Então tá bom, então eu vou soltar de novo. Sugar, sweet and low. Come on, people, I'm late for a meeting here. Let's go, 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 go. Excuse me, what is this? Sweet and low? No. This is not sweet and low. This is equal. Blue packet. Sweet and low is pink. See? Equal blue, sweet and low pink. It's not the same thing, is it? Well, I think they both contain the same. What equal contains is not my concern here. I don't care if it has fucking fairy dust in it. What I am concerned with is detail. I asked you to go get me a packet of sweet and low. You bring me back equal. That isn't what I asked for. That isn't what I wanted. That isn't what I needed. And that shit isn't going to work around here. I just thought. You thought. Do me a fucking favor. Shut up, listen and learn. Olha essa frase. Cala a boca, me escuta e aprende. Vê se não é um chefão esse aí. Quem já teve um chefe desse aí? Eu já tive. E talvez eu até tenha sido. Em algum momento da minha carreira, talvez eu tenha sido assim. Então, por isso que eu digo, dá para a gente aprender, dá para a gente desenvolver uma maneira de tratar as pessoas de uma maneira diferente, de um jeito diferente. Então, vamos ver agora exatamente o oposto do autocrático, do líder autocrata. Vamos ver o que é um líder democrático. A equipe é a mesma, olha bem. Só que no líder democrático, o que acontece? Ele não toma as decisões sozinho. Porém, ele não transfere a responsabilidade da liderança para a equipe, mas ele toma a sua decisão com base num consenso,
com ouvindo as pessoas, porque ele pode não ser o cara mais perfeito do mundo, que entenda de tudo, que saiba de tudo. Quem somos nós para pensar que um dia seremos assim? Né? Eu costumo mostrar para os meus alunos o seguinte: existe um conteúdo de conhecimento fora da nossa cabeça e existe um conteúdo de conhecimento dentro da nossa cabeça. Quando a gente pega o conhecimento de fora e põe dentro da nossa cabeça, o conteúdo de fora aumenta, porque nos abre outros caminhos, nos abre outras experiências, nos abre outras oportunidades de coisa que a gente não sabia. Aí a gente vai pesquisar e começa a ver que o mundo é muito maior do que a gente imaginava. Então, o líder democrático, ele consegue ouvir a equipe para tomar as suas decisões. A decisão continua sendo do líder, mas ele deixa as pessoas participarem. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só um momento, por favor. Sim, depois do camarada presidente. Obrigado, senhor. Brenda. Sim. Por favor, reúna o pessoal para mim. Todos os que ainda estão aqui. Lá vem ele. Ele quer ter a satisfação de nos demitir. Bom dia. Como estão nesta manhã? Bem. Que bom ver vocês. Obrigado por virem em tão pouco tempo. Alguns de vocês devem me conhecer. Eu não pude deixar de notar as salas vazias quando cheguei agora há pouco, além das caixas de papelão. É claro que, se quiserem partir, é o seu direito. E se vocês sentirem no coração que não podem trabalhar com o novo governo, então é melhor partirem, agora mesmo. Mas se estão indo embora porque têm medo de que seu idioma, a cor de sua pele ou sua lealdade ao meu antecessor os desqualifica para trabalharem conosco, eu vim aqui para dizer, para não sentirem medo. What is obey is obey. O passado ficou para trás. Nós olhamos para o futuro agora. Precisamos de vocês. Precisamos da sua ajuda. Se vocês quiserem ficar, estarão prestando ao seu país um grande serviço. Tudo o que eu peço é que façam o melhor trabalho que puderem. E de boa vontade, eu prometo fazer o mesmo. Se conseguirmos isso, nosso país será um belo exemplo para o mundo. Olha que diferença, olha que coisa incrível. E eu queria fazer um pequeno comentário a respeito do filme anterior. O filme anterior, ele se chama O Preço da Ambição. Na verdade, aquele rapazinho que estava servindo o café é o ator principal do filme. É o preço que ele paga por ser ambicioso, por querer ocupar grandes cargos, por querer crescer na carreira. Ele é recém-formado. Então, o filme mostra as coisas que ele tem que passar, as situações que ele tem que enfrentar. É o preço da ambição. É enfrentar um chefe daquele lá. E esse filme é o filme Invictus. O Morgan Freeman aí está interpretando o Nelson Mandela no dia que ele assumiu a presidência da África do Sul, e está todo mundo indo embora, porque achou que ele ia mandar todo mundo embora, e ele bota todo mundo sentadinho e acolhe as pessoas e traz e fala, vamos juntos. Lá é eu vou, aqui é vamos juntos, vamos lá, eu estou com vocês, eu vou fazer o mesmo. Eu peço que vocês se esforcem e eu vou fazer o mesmo. Então, há quem haja desse jeito e há quem se comporte da outra maneira. Ok? Fiquem à vontade para me interromper caso haja algum problema, viu? Porque eu falo mais que o homem da cobra mesmo. E aqui nós vamos falar do estilo de liderança liberal, que tem uma grande diferença, uma diferença enorme entre
os dois modelos, autocrático e democrático. Na verdade, no fundo, o líder liberal, ele não existe. Uma empresa que adota um sistema de liderança liberal, libera geral. Então, qual é o modelo de gestão liberal? A equipe é autossuficiente, cada funcionário tem o seu conhecimento, cada funcionário faz o seu papel sem supervisão. Se está certo ou se está errado, eu não vou entrar neste mérito, não cabe a mim julgar. Mas eu acho que o principal problema de uma liderança liberal numa empresa é o risco dessa empresa não ter uma estratégia só, não ter um propósito só, porque cada pessoa tem o seu propósito. Então, o quanto é difícil engajar as pessoas no propósito de uma empresa, na liderança, no planejamento estratégico dessa empresa para chegar a algum lugar. Lembra que eu falei da água, que ela quer ir? E todas as dificuldades que tem? Então, não há ninguém que manobre esses obstáculos. Não há ninguém que auxilie as pessoas a encontrar o caminho de novo. Então, o modelo liberal é um modelo que traz mais riscos do que benefícios. A relação custo-benefício da liderança liberal é muito grande, tá? E não tem eu não trouxe nenhum vídeo para falar desse modelo, porque é uma observação que a gente faz, que a gente observa, inclusive, nos contatos com as empresas para as quais eu presto serviço, os líderes já abortaram esse tipo de liderança liberal. As empresas estão cada vez mais enxutas e várias pessoas fazendo várias atividades. Então, o controle emocional dessas pessoas e o controle operacional precisa ficar na mão de alguém. Alguém precisa olhar melhor essas pessoas para poder contribuir. E aí, com base nessas situações, né, com base nessas observações que eu fiz para vocês, agora a gente consegue botar, né, no cenário, nesse pano de fundo que eu criei da liderança com vocês, aonde se encaixa a liderança situacional. A liderança situacional traz esse nome, situacional, mas ela não é de acordo com cada situação que o líder enfrenta. Como vocês podem ver na imagem, na liderança situacional, o tabuleiro não está pronto. O tabuleiro não é um tabuleiro padrão, ou seja, a maneira de enxergar os problemas, vamos assim dizer, que são de responsabilidade de um líder e da sua equipe resolverem, porque na verdade a gente trabalha nas empresas para resolver os problemas. Os problemas não são nossos. Os problemas são do dono da empresa. Ele nos contrata para a gente resolver os problemas para ele. Então, quando a gente olha para a liderança situacional, é analisar o problema dentro do cerne do problema e não encarar como um problema padrão. O que isso traz? Traz uma reflexão muito legal que eu queria fazer com vocês. Eu gosto muito de comparar a liderança situacional com o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico são 4 personagens e cada um tem um poder. Então, né, o primeiro lá que está pegando fogo, o primeiro da esquerda, é o Tocha Humana. Aí vem a mocinha, que ela consegue ficar invisível e criar um escudo. Tem o Coisa aí, que é feito de pedra e usa a força, principalmente. E o outro lá é o Homem Elástico. Então, cada um deles tem um poder. E eu vou mostrar para vocês agora, quando eu falar em liderança situacional, que eu queria fazer uma pequena brincadeira aqui com vocês. Então, vocês já sabem lá, fogo, invisibilidade, força e elástico. À medida que eu for mostrando os tipos de líderes da liderança situacional, vão aí entre vocês fazendo a correlação. Eu acho que esse líder é esse poder. E no final eu vou fazer a comparação para a gente ver, e vocês me dizem depois quem acertou, quem errou, tá bom? Então vamos começar a falar de liderança situacional. A liderança situacional, deixa eu beber uma aguinha aqui. A liderança situacional tem uma
principal diferença entre a liderança autocrática e a liderança democrática, que é, eu falei lá, o líder autocrático é eu, o líder democrático é nós, e a liderança situacional é você. A liderança situacional é focada no time, é focada na equipe, é focada nas pessoas. E como que acontece isso? O líder, antes de qualquer coisa, precisa entender o que é a sua equipe. E como ele faz isso? Analisando a tarefa que precisa ser feita. Então, o foco da liderança situacional é na tarefa, não na situação, na tarefa que precisa ser feita. Imagina qualquer tarefa, um problema que precisa ser resolvido, né? É ali que o líder olha. Antes de botar essa tarefa em execução, ele pensa qual é o resultado que essa tarefa tem que alcançar. Quando ele consegue entender qual é o resultado, ele considera o peso estratégico dessa tarefa. Porque, conforme o peso estratégico, ele tem um tempo diferente para fazer a tarefa. Aí sim ele vai pensar na execução. Aí sim, antes de qualquer coisa, ele faz essa reflexão e aí ele olha para a equipe, para os colaboradores que estão na equipe lá. Ele olha para eles e fala, para quem eu vou dar essa tarefa? Não é jogar na mesa para alguém pegar. Então, ele olha o nível de desenvolvimento de cada um dos seus colaboradores. É nisso que ele foca. Então, primeiro ele analisa a tarefa, aí ele olha para a equipe e fala qual é o nível de desenvolvimento de cada um. E ele mapeia a sua equipe da seguinte maneira. A liderança situacional ensinada, ela traz esse gráfico para que a gente entenda e eu vou apresentar para vocês. Ele tem 4 quadrantes. Porém, ele tem muito mais preocupações do que 4. Muito mais ângulos de observação do que 4 só. Ele olha os 2 de baixo, ele olha os 2 de cima, ele olha os 2 da direita e ele olha os 2 da esquerda. Ué, mas como que é possível isso? É assim, ó. Nível de desenvolvimento 1, nível de desenvolvimento 2, 3 e 4. É assim que ele olha. Quem é o nível de desenvolvimento 1, põe ali o 2, o 3 e o 4. Ele mapeia a equipe e sabe em qual nível está cada um dos seus colaboradores. Esse lado é o lado do relacionamento que ele precisa dedicar para esse colaborador. O D2 e o D3 precisam de mais relacionamento. E o que é relacionamento? É coaching, é feedback, é apoio, é ajuda, é conversa. E embaixo, menos. O D4 e o D1 já não precisam mais tanto. Lembra quando eu falei quando a gente sobe, a gente vai ficando mais sozinho? É aí que está. E aqui, o quadro de baixo quer dizer, quem está do lado direito, o D1 e o D2, é mais tarefa, é mais direcionamento. É mais, faça isso, faça isso, faça isso. E o D3 e o D4, menos. Não precisa ensinar tanto. E agora eu vou mostrar para vocês, cada um deles, como é um pouco mais detalhado. E vou deixar ali em cima, ó, resultado, tempo, peso, execução, para vocês entenderem que é sempre antes de tomar a decisão de que é essa pessoa que vai fazer esse trabalho para mim. Eu sou o líder, e essa pessoa que vai fazer o trabalho para mim eu tenho que identificar. Se ela estiver no D1, como é que eu identifiquei que essa pessoa precisa estar no nível de desenvolvimento 1? Sinais que essa pessoa dá. Claro que esse curso de liderança situacional demora 2 dias. Eu resumi em 40, 50 minutos. Então, vamos lá. As principais características de uma pessoa que tem nível de desenvolvimento 1, ela tem competência baixa para aquela tarefa. Agora, entendam bem. Eu posso ser nível D4, o nível mais alto, para fazer uma palestra para vocês de liderança situacional. Eu domino isso, eu faço isso há 20 anos. Mas eu sou D1 para dirigir um Boeing 737.
Entenderam a diferença? Nível de desenvolvimento para a tarefa. Então, para dirigir um avião, eu sou D1. Para dirigir uma palestra, eu sou D4. Eu não gosto muito da definição do... Na equipe tem um que carrega o piano e tem um que afina. Eu acho que é muito longe isso um do outro, né? Quem carrega o piano tem uma alta competência para carregar que quem afina não tem. Então não é bem assim. Não é menosprezar as pessoas. O que a gente precisa entender é, para aquela tarefa, legal. A minha esposa, para fazer uma tarefa que ela adora fazer, que é, ela trabalha com óleos essenciais e faz uns perfumes maravilhosos, ela é D4, mas para fazer a palestra ela é D1. Espero que eu tenha conseguido passar esse conceito para vocês. Então, a competência baixa é para aquela tarefa. E aí, como eu tenho competência baixa, eu não tenho grau de confiança. Mas a minha motivação é alta, porque eu quero aprender. Vamos ver um exemplo disso. E aí, o que é que o líder faz? Nível de liderança 1. Ele tem um nível de liderança para cada um. Qual é a estratégia de liderança 1 que o líder usa? Ensinar. Se a pessoa não sabe, eu preciso ensinar. Eu adoro esse filme, porque ele traz para a gente também uma percepção do seguinte, é um pouco líder democrático, porque ele deixou o aprendiz tentar, ele mostrou a tarefa e falou, esse filme é um pouquinho maior, é da Pixar, no YouTube vocês podem encontrar ele completo, ele é um pouco maior, eu reduzi ele para poder não usar muito o nosso tempo, e vocês podem observar que ele foi democrático, porque ele permitiu, então, a primeira experimentação. Quando viu que a coisa ia degringolar, ele assumiu o controle e, ó, vou te mostrar como é que faz. E aí ele entra com todos aqueles apetrechos e volta tudo ao normal. Então, quando o nível de desenvolvimento é baixo, o líder ensina. Ok? Vamos ver, então, agora o que é o nível D2. E lembra, agora precisa de um pouco mais de relacionamento. Olha, ele está no quadrante de cima. O que acontece? Quais são as características desse colaborador que está num nível que já passou do 1? Ele passou do 1, ele não é mais aprendiz. Ele já tem uma competência. Ele já consegue fazer a sua atividade já com um pouco mais de assertividade do que quando ele era iniciante. Mas a visão é pequena, não é a amplitude da visão da pessoa sobre aquela tarefa, sobre o tempo, o resultado, o peso estratégico, ainda não está no domínio. E a motivação está em queda. Por quê? Porque sente que pode fazer alguma coisa a mais,
porém, não consegue se libertar da orientação, porque ele está do lado de cá, ó. Ele está na tarefa ainda. Então, aquela motivação vai caindo. E o líder que conhece a liderança situacional e tem o olho voltado para o nível de desenvolvimento, percebe isso. E aí ele bota em uso uma estratégia 2, que é o quê? Direcionar. Ali ensina, deixa que eu faço para você ver como é. E agora eu vou te direcionar. Me perdi! Cadê a trilha? Não estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui para sempre. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos, vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Eu acho que não vai. Ah, bobagem! Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso! Bom! Estão indo bem! Isso mesmo! Olhem nos meus olhos, não desviem deles! E olha aí a fila de novo! Qual a diferença, então, entre esse líder e o outro, que tirou ele de cena e realizou a tarefa? Ele não tirou dele a tarefa. Ele não pegou aquela semente dele. Esse é o filme Vida de Inseto, e eles estão recolhendo as sementes para os gafanhotos que vão lá buscar. É o pagamento da taxa dos gafanhotos. Ele não tirou a semente da mão da formiga. Ele só falou, ó, vem, olha aqui, vem comigo, ó, tá aí. Mostrou o caminho de novo. Então, essa é a diferença do nível de desenvolvimento 1 para o nível de desenvolvimento 2. E o líder que conhece a liderança situacional age assim com seus colaboradores. Dá a tarefa certa para a pessoa com o nível de desenvolvimento adequado. Não tem problema se o outro ainda não sabe, mas aquele que tem um nível de desenvolvimento melhor vai desempenhar melhor esta tarefa. E o 3, como que é? Aqui passou para o outro lado, né? É menos tarefa, é menos dizer como faz, é menos direcionar, é mostrar, é revelar para este colaborador, para esta pessoa da equipe, porém, precisa ainda do relacionamento, precisa do feedback, precisa do contato, precisa do estar junto, precisa do companheiro, precisa estar lá junto com ele para fazer as coisas. Por quê? Porque ele já tem um desempenho consistente, ele já consegue fazer muito bem a tarefa. O grau de autoconfiança ainda é baixa, porque passou da tarefa, o chefe deixou ele sozinho, ele começa a se sentir meio desamparado. Porque quando ele estava no D2, o chefe estava lá o tempo todo ajudando. Não, vai por aqui, não, vai por ali. Agora o espaço aumentou. O espaço em que o chefe entra em contato com ele diminuiu. Porém, ele continua precisando. E aí o que o líder faz? Estratégia 3 para lidar com as pessoas. Qual é? Apoiar. Então essa pessoa está se sentindo sozinha, está se sentindo, será que eu sou mesmo capaz de fazer isso? Porque diminuiu o feedback. Então o que o chefe faz? Apoia. Perdão. Oh, Mr. Han, I told you,
I get it, okay? Be respectful. I got it. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000 times, okay? This is stupid. I'm done. They can beat me up if they want to. And you know why you only have one student? Because you don't know Kung Fu. 小追 What? come here. Check it on. Mr. Han, I already... Check it on. Check it on. I don't have a jacket. Check it on. Be strong. Check it on. Firm. Check it off. Remember, always strong. Check it off. Strong. Left foot back. Right feet back. Left feet back. Pick up your jacket. Focus. Always concentrate. Left back. Right foot back. Pick up your jacket. Stay. Pick up your jacket. Strong. Hang it up. Hang it up. Hang up. And attitude. Strike. Hang up and attitude. Harder. Harder. Good. But no face. Check it out. Kung Fu lives in everything we do, Xiao Zhui. It lives in how we put on the jacket, how we take off the jacket. It lives in how we treat people. Everything is Kung Fu. Qual a mensagem que esse líder traz? Viu como você era capaz? Viu como você pode? Viu como você consegue? Só precisava apoiar, só precisava demonstrar, só precisava estar lá do lado dele, com a tarefa para ele se sentir pronto para fazer. Mas ainda falta um nível, ainda falta o nível de desenvolvimento 4. O que é esse nível de desenvolvimento 4? É menos olhar para a tarefa, é nada de direcionamento e é nada de relacionamento. É aonde a pessoa está no nível máximo, segundo a liderança situacional, segundo esse gráfico de comparação de desenvolvimento entre as pessoas. A gente olha para esse D4 e fala, esse está pronto, esse eu não preciso ensinar, esse eu não preciso apoiar, esse eu não preciso direcionar. Por quê? Porque ele tem alta competência para fazer o trabalho, ele tem grau de confiança alta e a motivação dele é alta. Então eu uso meu estilo de liderança número 4. E o que ele traz? Delegar. Então eu delego a atividade para aquele colaborador e não me preocupo, porque eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer tudo com o resultado que aquela tarefa precisa, no tempo desejado, com o peso estratégico concentrado. Eu posso ficar tranquilo que, entre todas as tarefas que o departamento precisa desenvolver, esta pessoa, esta parcela do planejamento estratégico, ela vai fazer, então eu não me preocupo com a execução, eu deixo ela fazer, porque o nível de desenvolvimento é alto.
Vamos ver um exemplo aqui. Mamãe! Mamãe, socorro! Mamãe, socorro! Mamãe, me ajuda aqui! Eu preciso de você! Mamãe, me socorre! Mamãe? Ah, obrigado. Vamos, vamos. Também tô te ouvindo, mamãe. Você tá bem aí? Eu tô bem aqui. Tá chorando por quê, mãe? Porque eu tô feliz. Esse filme é o filme da história de vida do Rei Charles. E qual era o planejamento estratégico dessa mãe? O menino precisava sobreviver. Então ela tinha que tomar uma medida drástica. Ela tinha que tomar uma medida fundamental para esse menino sobreviver. Imagina aquela situação, uma família humilde, precária, vivendo lá numa cidade, num local interiorano. Dá para perceber pelas condições da casa que são pessoas humildes. E como é que uma pessoa ainda nessas condições, que já sofre o preconceito da sociedade, ainda um menino sem conseguir enxergar? Ela precisou tomar uma atitude, precisou botar o nível 4 de desenvolvimento e delegou a tarefa para ele de sobreviver. E ele conseguiu se transformar no Rei Charles. Qual o peso dessa atitude dessa mãe nesse menino que precisava sobreviver? Total. Se ela tivesse apoiado, tivesse ficado cuidando, talvez ele não tivesse desenvolvido o tempo. Então, um resumo aqui para vocês. Nível de desenvolvimento 1 é um tipo de liderança. Nível 2 é outro, nível 3 é outra liderança e nível 4 é outra liderança. E aí muita gente pode perceber e falar assim, mas ele trata diferente as pessoas. Claro, tem que tratar diferente as pessoas são diferentes. Se nós fôssemos todos iguais, a vida seria muito chata. Se todos nós, já pensou todo mundo igual a mim? Nossa, que inferno que ia ser a vida. Não é bom. É bom que as pessoas tenham diversidade, que a gente consiga aprender um pouco com cada um.
né? A minha família sempre me ensinou que se a gente está andando na rua com um pão, encontra com um colega com outro pão, e a gente se cumprimentar e for embora, a gente chega em casa cada um com um pão. Mas se eu der a metade do meu para o meu amigo, e meu amigo me der a metade do dele, eu chego em casa com 2. Não chego com metade. Então, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência é tudo, e entre as pessoas. Então, o líder que consegue olhar a sua equipe, consegue fazer as pessoas mais felizes, consegue fazer as pessoas mais conscientes do seu trabalho, consegue dar um feedback assertivo para essas pessoas, consegue olhar para elas e dar para um funcionário de uma empresa o que ele mais precisa na empresa. É saber onde ele está, saber onde ele pode chegar e o que ele precisa fazer para percorrer esse caminho. É ter a visão de futuro. É isso que o líder precisa dar para as pessoas. Por que as pessoas se sentem com um chefe opositor? Porque ela tem a sensação de que não vai sair do lugar. Ah, eu vou sair dessa empresa porque aqui não tem oportunidade de crescimento. Claro, o chefe virou uma tampa em cima dele. Então, é se investir do propósito de ajudar as pessoas. E aí, a gente cai aqui na questão do Quarteto Fantástico, para a gente finalizar aqui a nossa palestra, para a gente terminar o nosso bate-papo. Liderança situacional é o líder que consegue ter os 4 poderes num líder só. Consegue exercer os 4 em situações diferentes, em tarefas diferentes, ser com as pessoas cada um dos poderes. Então, agora eu vou revelar para vocês aí, de uma maneira analógica, claro, né? Fazer uma analogia aqui, uma brincadeira com os poderes, e vocês vão saber se vocês acertaram ou não. Todo chefe tem um momento na carreira dele, ou na empresa, ou tem um dia durante a semana em que ele tem que botar fogo em todo mundo. Tem que chegar e falar, galera, esse mês nós temos que bater a meta de vendas, e aí nós vamos então fazer isso, fazer aquilo, eu vou com vocês, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu tô junto, nós vamos lá, eu conversei com a diretoria, eles deram essa verba para a gente conseguir esse desconto, então ele tem que pôr fogo em todo mundo, para que a equipe vá uniformemente no propósito. Mas, ao mesmo tempo, tem hora também que ele tem que desaparecer de cena. Não é criar um escudo em cima da equipe, aqui na minha equipe ninguém mexe, hein? Ninguém mexe na minha equipe aqui. Não, não é nada disso. Sai o chefe de cena, sai o líder de cena e deixa a equipe brilhar, em qualquer nível que ele esteja. Não importa se é uma tarefa pequena para um iniciante, para um jovem aprendiz que está começando a sua carreira, né? Ou uma pessoa com uma senioridade já dentro da empresa que vai fazer as suas tarefas. O autocrático, não. A equipe produz e eu apresento o resultado como se eu tivesse feito. O democrático vai junto, mas o líder situacional tem horas que ele não aparece. Então a equipe surge. Mas tem hora que precisa tirar o sapato do pé, botar na mesa e mostrar a sua força. E mostrar, e brigar pela equipe, e brigar pelo resultado, e brigar pelo conforto, e brigar pelo desenvolvimento, não permitir injustiças. O mesmo líder faz isso. Ao mesmo tempo que ele pode estar nessa situação, ele tem que ser flexível com todo mundo. Porque nem todo mundo enxerga as nossas atitudes do mesmo jeito. Uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, quando eles criticam os chefes, nas sessões individuais, que eu faço de coaching com as pessoas, às vezes eles falam mal do chefe. E eu pergunto, e se você estivesse no lugar dele, você faria o quê? Normalmente é uma situação diferente, é uma atitude diferente. E aí eu pergunto, mas você sabe tudo que ele sabe? Não, eu falo, então ele pode ter tomado essa atitude com base numa informação que ele tem que ele não pôde te revelar. E aí eu volto a dizer, é o que a gente faz que nos define. Então, é muito importante que a equipe entenda o contexto das coisas para que todo mundo junto seja o Quarteto Fantástico. O líder junto, a equipe junto, cada um no seu nível de desenvolvimento, não dando uma tarefa
de alto desempenho para uma pessoa que não tem competência. Por quê? Porque a gente corre um risco muito grande. E eu queria encerrar minha palestra com vocês deixando essa frase, que algumas pessoas dizem que é do Einstein, mas não é. Outras dizem que é da Clarice Lispector, mas a gente não sabe. Nós precisamos ter tato com as pessoas, precisamos entender as pessoas, entender o que vai no coração delas. Por quê? Porque se todas as pessoas têm um pouco de gênio dentro de si. Agora, se nós avaliarmos um peixe pela capacidade que ele tem de escalar uma montanha, ele vai passar a vida inteira se sentindo um estúpido. Então, a liderança situacional impede este sentimento. Como é que eu vou pedir para um peixe escalar uma montanha? Não dá. Então, a gente tem que ter um olho clínico, tem que ter um conhecimento de comportamento, tem que ter o conhecimento das pessoas e ser honesto. Ah, Pagani, eu gostei bastante desse contexto, eu quero ser um líder situacional, mas nesse momento eu não vou poder fazer um curso desse. Não tem problema. Comece fazendo para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Pense antes de agir. Se da maneira como você vai agir te feriria, você gostaria que alguém falasse aquilo que você vai falar para você? Não. Você já começou a ser um líder situacional. Ok? Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Essas são as informações de como vocês podem entrar em contato comigo, se vocês precisarem. Esse material vai para a mão do Edilson, ele vai compartilhar com vocês, mas eu estou deixando um pouquinho aí, se alguém de vocês quiser printar a tela, quiser anotar essas informações de imediato, porque aí eu vou parar de compartilhar a tela para voltar para a sala aí para poder ver vocês de novo, tá bom? Eu vou interromper o compartilhamento aqui agora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Sérgio. Excelente palestra para nós. Obrigado, obrigado mesmo. Muito esclarecedora. Essas informações que você passou acontecem no nosso dia a dia. Pois é. Que a maioria de todos aqui. E está aberto aí para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar. Estão tímidos, Clóvis. Estão tímidos. Pagani, Clóvis, eu quero, na verdade, mais agradecer novamente aí pela excelente palestra. Comentei aqui no particular aqui com o Pagani, ele vai ver no WhatsApp dele. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso. Eu vou entregar a idade. Não. Com o Dr. Peter Bart. Eu fiz esse curso com ele. Eu também fiz. E é uma coisa assim, isso foi em 99. Então, isso é algo que eu nunca perdi, esse conceito, a aplicação desse conceito em toda a minha carreira de gestão. Isso não muda. Então, até para corroborar tudo isso aí na prática. O quanto é importante olhar a individualidade e a necessidade na tarefa de cada indivíduo. Obrigado, Pagani. Obrigado a você, Aquiles. O Aquiles é um grande amigo meu, a gente trabalhou junto. E o Aquiles agora está com um desafio muito bom. Ele entrou numa empresa agora, foi convidado por essa empresa. A gente trabalhava na mesma empresa, ele saiu de lá agora e foi para outra indústria farmacêutica como diretor comercial, diretor de marketing, diretor de demanda. Tem uma grande responsabilidade, tem várias áreas que ele precisa gerir e áreas diferentes, com pessoas diferentes, com tarefas diferentes. Imagina quanta gente ele tem que olhar e identificar agora, começar esse processo de identificação de, naquele departamento, quem é o D1, quem é o D2, o D3, o D4. E é aí que ele vai formando o conceito dele, que ele vai conquistando a confiança das pessoas. Porque se você não confia no seu líder, como é que você vai fazer as coisas que ele te orienta a fazer? Como que a gente vai conseguir seguir uma pessoa que a gente não confia?
Então, vejam a importância desse papel, a importância desse perfil, né, de quem quer ser um líder. E também serve para que a gente entenda bem como é que as pessoas nos avaliam, né? Será que aquele cargo de liderança que eu achei que ia ser convidado para participar do processo, para assumir a posição daquele chefe que saiu e eu nem convidado fui, será que eu tenho mesmo todo o nível de desenvolvimento que eu acho que eu tenho, né? Se eu tivesse todo o dinheiro que meu vizinho acha que eu tenho, se eu fosse tão bonito quanto minha mãe acha que eu sou, e se eu tivesse todas as mulheres que a minha mulher acha que eu tenho, eu era o cara mais feliz do mundo. Mas não. Então, né, a gente precisa fazer um exame interno, né, um autoexame, para que a gente consiga se conhecer para poder conhecer os outros. Ultrapassar os nossos limites e permitir que as pessoas confiem em nós, porque só quem confia na gente é que se abre. Só quem confia em nós é que nos dá, que demonstra, que tem coragem de demonstrar suas fraquezas para que a gente possa ajudar eles a melhorar. Se ele não confia na gente, ele só mostra coisa boa. As coisas ruins ele não mostra, porque ele não sabe o que você vai fazer com o resultado da coisa ruim. Né, Sérgio? É isso aí, Xará. Aí, meu amigo. Você pegou dois filmes que é fora de série. O Quarteto, nem se fala, né? É. Agora, o impressionante é o Karate Kids. É, o No Cinemax apareceu. Eu assisti no Cinemax domingo agora, eu e minha esposa. É, muito legal esse filme. Entendeu? E ele achava que ele estava sendo penalizado. É? Joga a casaca, pega a casaca, joga a casaca. Por quê? Ele é o zelador do condomínio e viu a mãe falar pro moleque, pega a casaca. Aí o moleque estava pensando que era penalizar ele. É bem foi por o aí. início da lição para ele. Exato. Então é aquela Parabéns, hora que Sérgio, parabéns. Obrigado, eu agradeço demais a oportunidade, eu fiquei feliz aqui, estou felizão, dando pulo aqui. Você tem passaporte, né? Tenho. Para Ferrari precisa de passaporte, eu vou te acionar, você vai ver. Com o maior prazer, estou à disposição de vocês. Quem quiser aprofundar, conhecer um pouco mais, me manda mensagem, me manda um e-mail, né? Se precisar de alguma coisa para demonstrar para vocês um pouco melhor, apresentar no Instagram, tem um pouco da história da Pagani Treinamentos, né? Que eu criei ela, saí do mundo corporativo e resolvi compartilhar com as pessoas um pouco mais desse meu conhecimento, desses 26 anos que eu tenho aí de experiência. Então, eu tenho compartilhado lá alguns vídeos sobre alguns temas muito interessantes, né? Recrutamento e seleção é um modelo muito legal para se trabalhar, a liderança situacional, avaliação das pessoas por competências que complementa a liderança situacional, né? É um exame técnico de competência dessas pessoas que junta um pouco do conhecimento técnico e um pouco do conhecimento comportamental dessa pessoa, né? É um exame onde o líder consegue conhecer melhor as pessoas e dá para elas o termômetro, né? Ó, você está aqui, é o feedback mais verdadeiro que pode existir, porque a pessoa faz as avaliações e há uma avaliação de consenso, né? Eu aqui sou nível D1, você concorda? Ah, concordo. E muitas vezes a pessoa se surpreende, porque ela acha que ela é nível D1 e o líder já olhou ela como nível D2. Aí, então, é uma oportunidade da conversa franca entre líder e liderado, que faz com que as empresas sejam muito melhores do que elas são. Pagani, o companheiro Rubio, Diga. O Rubio gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Rubio. Seu microfone está travado aí. Rubio, abre o microfone. Abriu, agora abriu. Deixa eu te perguntar. Pois Aquela não. forma essas empresas hoje, elas estão usando qual o método? Autocrático, ou democrático ou liberal? Qual que elas... O estilo de liderança liberal, ele hoje não é usual nas empresas.
né? Há algumas, as empresas que hoje a gente conhece elas como startups, que elas começam com poucos funcionários, com poucas empresas, obviamente elas têm um nível de colaboradores com uma formação técnica mais avançada do que qualquer pessoa, né? Então, quem já teve a oportunidade de assistir aquele seriado The Big Bang Theory, que é, né, a teoria do Big Bang, que passa em alguns canais na Globo, lá é um grupo de 4 amigos, um é físico, um é astronauta, um é engenheiro e o outro, são 2 físicos. Então, eles são um grupo de amigos que o que tem menos tem 2 doutorados. Então, é um nível de desenvolvimento muito grande. E eles trabalham num laboratório e eles fazem algumas coisas juntos. Então, a liderança é liberal. É liderança de acordo com a tarefa. Mas na empresa, hoje, corporativa, como a gente está acostumado, né, principalmente as pessoas da nossa geração, Rubio, o modelo liberal ele não existe. E o modelo autocrático, ele está sendo cada vez mais refugado pelas pessoas. Ninguém suporta mais ser tratado daquele jeito como aquele rapaz foi tratado lá do café. Não que as pessoas antigamente suportavam e agora não suportam mais. Não, ninguém nunca suportou ser maltratado daquele jeito. O que agora as pessoas têm é voz, é oportunidade de trazer isso à frente. Então, quando as pessoas começam a se comportar como aquele cara lá do café, aquele chefe autocrático lá, que manda, as pessoas normalmente, o turnover das empresas é muito grande com relação a isso. A minha filha trabalhava numa empresa, ela ficou 6 meses, ela não aguentou, pelo modelo como era de tratamento que ela recebia, ela que era um pouco autocrático. Culminou dela ser convidada em outra empresa, mas ela não pensou 2 vezes de sair de lá, por causa da chefe dela. Então eu tenho um exemplo vivo agora, fresquinho, com uma geração totalmente diferente da minha, né? Que eles agora não, essa geração não fica mais calada, né? Antes a gente ficava, porque a gente foi obrigado não, a gente foi orientado pelos nossos pais a obedecer os mais velhos. Então tem um pouco de formação, tem um pouco de cultura em cima disso, que fez com que os chefes autocráticos antigos, eles tinham êxito porque ninguém reclamava, a gente aguentava, né? Aquele personagem do Chico Anísio, lembra que tinha um cigarrinho que ele falava que eu não posso perder esse emprego? Então, era assim que as pessoas se comportavam. Hoje não. Hoje, esse tipo de liderança já é mais tratado como não aceito. Então, o que mais tem hoje é o modelo democrático. E aí tem liderança situacional, tem vários outros estilos de liderança que as pessoas podem desenvolver. Pagani. Ok, Rubio? Respondi sua pergunta? A gente vê algumas empresas, principalmente de tecnologia, elas têm um ambiente de trabalho, acima de tudo, muito despojado. Então, a gente vê, por exemplo, o Google. Se o cara quiser ir trabalhar de bermuda e de chinelo, ele pode ir, ele leva o cachorro dele junto lá para trabalhar com ele, horário flexível, ele tem uma jornada limitada de horas, ele entra a hora que ele quiser e sai da hora que quiser. E a gente vê que são empresas de altíssimo desempenho. Uhum. Então, essa liberdade que se dá, ela é acompanhada de um controle muito grande, não? Sim. Aí, isso não pode ser confundido com a liderança liberal, porque aí existe a liderança. Dentro desses ambientes, continua havendo um líder, né? Mas, vencidas essas barreiras do é preciso usar terno e gravata para se trabalhar, né? Essa pandemia trouxe para a gente um avanço no tempo, né? A gente não percebe, mas a gente andou muito no tempo. Até o ano passado, e olha que eu estou falando, hein? Ano passado, se você botasse no seu currículo que você tinha se formado por uma faculdade à distância,
a pessoa que estava te entrevistando olhava para o teu currículo assim, meio à distância. E agora é a coisa mais normal. Minha filha está fazendo enfermagem à distância, todo dia aqui de casa. Lógico que as lições que ela precisa fazer, que são de medir temperatura, de aprender a tirar o sangue e tal, ela vai para a faculdade, ela tem as aulas presenciais alternadas durante a semana, a turma vai indo para fazer esses modelos. Mas a parte teórica ela faz daqui de casa, numa das principais faculdades do estado de São Paulo, do Brasil, quiçá, a Faculdade de São Camilo. Então, hoje a gente avançou muito nessa coisa e as empresas perceberam que o modelo antigo de ir para o escritório, de ficar todo mundo lá bonitinho, preso, ele não era tão produtivo quanto as pessoas achavam que seria. Então, tem muito prédio na região da Berrini, ali da Zona Sul de São Paulo, onde estão os escritórios, né, das grandes corporações, hoje estão sendo transformados em apartamentos para serem vendidos para pessoas, porque as salas estão sendo entregues. Então, isso é quebra de paradigma, na verdade, né? Existia um paradigma de que as pessoas precisam ser controladas, precisam estar lá batendo cartão das 8 às 18, e hoje não, quem trabalha em casa trabalha muito mais do que quem trabalha em casa, quem trabalhava no escritório. Isso é muito comum de ouvir das pessoas. A cunhada da minha filha, da Giovana, que está aqui na sala, ela faz medicina e à distância. Igual a tua filha, ela vai para a faculdade em aulas pontuais mesmo. Quando tem algum estudo de anatomia, alguma coisa, ela vai, mas do restante é só em casa. Até o mês passado eu estava prestando serviço, uma consultoria numa distribuidora de produtos hospitalares. É pequena a empresa, tem 16 funcionários, já é média empresa, tem 16 funcionários. E lá o famoso dress code, né, de ir roupa lá, não existe. Então eu cheguei aí a ver funcionários de bermuda lá e tudo mais. Então, são paradigmas que vão sendo quebrados, né? Que você vai vendo que não tem nada a ver. Não é? Tem uma história do Gandhi, né? Que um governante lá da Índia ia fazer uma festa e convidou o Gandhi, mandou um mensageiro para convidar o Gandhi, para convidá-lo para ir na festa, e a festa exigia traje de gala. E aí a pessoa falou assim, olha, mas veja, né, o Gandhi usa aquelas roupas, aquele pano, né, aquele lençol amarrado no corpo, entrega o convite para ele, mas enfatiza que tem que ser com um traje de gala, ok? E o funcionário, beleza, pode deixar comigo. Foi e falou várias vezes, seu Gandhi, o senhor viu essa observação aqui? Ele viu, traje de gala, né? Ok. No dia da festa, todo mundo lá na expectativa esperando o Gandhi, ele mandou o terno com papel escrito, se a roupa é mais importante do que eu, tá aí a roupa. Né? Então, esses paradigmas vão quebrando, vão caindo, as empresas vão ficando cada vez mais flexíveis, a gente vai mudando o jeito de olhar e vai entendendo que é o que a gente faz, não o que a gente é. Viu como faz sentido? Tudo vai se encaixando, né? Muito. Alguma pergunta a mais, companheiros? Eu gostaria só de, em tempo, umas escusas aqui do protocolo, deixei de anunciar o irmão do Cássio, nosso companheiro, Cassiano Nogueira Ferreira. É um prazer tê-lo aqui conosco na nossa sala. Mais uma vez, as desculpas do protocolo de não ter anunciado no momento adequado. Cassiano, seja muito bem-vindo, você está em casa aqui. Obrigado, obrigado. Presidente? Edilson, você tem certificado? Conseguiu fazer o certificado? Sim. Deixa eu compartilhar a tela aqui com os companheiros.
Pagani, é uma singela lembrança aqui. Todos veem? Sim. Uma singela lembrança aqui do Rotary Arthur Alvim. Muito obrigado. Gostaríamos de estar compartilhando isso com você em mãos, tomando aquele vinho que eu prometi. Não sei se um Chateau Petrus aí, se o nosso tesoureiro libera, mas você antecipadamente está convidado à nossa reunião presencial. A gente faz questão que você vá e retire esse certificado que hoje é virtual e tão logo Deus permitir que a gente esteja junto para compartilhar e agradecer de coração aí pelo tempo compartilhado, pelo ensinamento, e tem sido sensacional. Eu que agradeço. Espero que todos tenham gostado e fico à disposição depois, né, para aqueles que anotaram dúvidas e que com o avançado do tempo, né, falaram, não vou perguntar. Pode me mandar no WhatsApp, pode me mandar lá no Instagram, pode me acionar, eu fico inteiramente à disposição de vocês para esclarecer dúvidas, responder, trocar ideias. A Giovana não aguenta mais me ver, né, Giovana? Giovana me viu. Imagina, sensacional, amei. Obrigado. Eu fiquei muito feliz, fiquei lisonjeado com o convite quando o Edilson me fez, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu espero ter cumprido essa missão aí à altura da expectativa de vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Presidente? Edilson, quer compartilhar a tela da estatística? Da estatística? Opa, deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí. É que eu estou trabalhando com duas telas, que minha câmera fica no notebook e a tela maior eu... Pois é, o sol nasceu para todos, mas a sombra é só para alguns, viu, presidente? Aqui, ó. Agradecendo aqui aos companheiros presentes na reunião, aos convidados que nos agraciaram com a sua presença. O Rotary Arthur Alvim agradece. Daqui a pouco eu coloco no grupo isso aqui. E, mais uma vez, reparando só a questão da reunião ser transmitida ao vivo no YouTube. Deu esse probleminha, algum protocolo de internet que falhou na hora, ele não transmitiu, embora estivesse transmitindo uma outra sala. Então, tão logo termina essa reunião, eu renderizo esse vídeo, coloco no nosso canal. A partir de amanhã, vocês já podem acompanhar a reunião na íntegra no nosso canal. Tá joia, presidente? Muito bem. Bom, novamente aí agradeço o Sérgio pela excelente palestra. Obrigado. Com certeza o Edilson vai convidá-lo para participar mais do nosso clube e para você conhecer um pouquinho mais do Rotary. Com prazer. Passando para o encerramento da 33ª reunião, agradeço o apoio que tenho recebido dos companheiros, companheiras, esposas e colaboradores. Espero continuarmos fazendo a diferença no mundo, pois o Rotary Arthur Alvim é uma grande família, e para tanto agradeço àqueles que aqui nos prestigiaram. O palestrante, Sérgio Ricardo Pagani, o Cassiano, irmão do companheiro Cássio, o Sérgio Pignatti, do Rotary Clube Ferraz de Vasconcelos, o Ricardo Cruz, Daniel Pascoal, a Giovana, filha do companheiro Edilson, o Aquiles, a Simone, convidada do companheiro Paulo, as esposas Maria, Nilza, estou esquecendo de alguém? Rita. A Rita, isso, a Rita. Espero que todos tenham gostado de participar dessa reunião. Não esquecendo que na próxima semana temos o governador Juvenal, outra excelente palestra para nós.
Estou por encerrada a nossa reunião. Obrigado, presidente. Clóvis. Um abraço para todos aí. Tchau, companheiro Sérgio. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Foi um prazer enorme estar com todos. Todos vocês. E estendo o convite para você, né, Sérgio? Ah, fica à vontade, Sérgio. Quarta-feira que vem tem a palestra do governador Juvenal. Pega o link com o Paulinho aí, você faz parte também. Tá bom. Muito obrigado, viu? Boa noite para vocês. Fiquem com Obrigado. Deus. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado, Edilson. Obrigado pela presença. Pagani, mandou bem. Obrigado. Valeu, meu amigo. Obrigado, Paulo. Obrigado, mãe. Tchau. Parabéns pela palestra, muito boa. Obrigado. Sensacional a palestra. Obrigado. Você não está vendo, Pagani? Quem falou agora foi o Jaime. E ele está no caminho da fazenda dele. Ele tá no, provavelmente está na estrada, né, Jaime? Tá no carro lá. Tá chegando em Pardinho. Tá chegando em Pardinho. Parabéns pela palestra, Pagani. Eu acho que assim, se puder aproveitar a tua palestra, talvez levar para o distrito, para treinamentos de presidentes eleitos, é sensacional. Cai como uma luva a tua palestra, porque no Rotary se desenvolve muitas lideranças rotárias, né? Okay. E a tua palestra em relação a treinamento para presidentes eleitos cairia como uma luva, muito boa mesmo. Excelente palestra mesmo. Que bom, que bom que você gostou. Não só palestra, é muito boa mesmo, parabéns mesmo. Que legal. E, Edilson, você também, Edilson, parabéns. Hoje o protocolo foi sensacional, me impressionei. Edilson, está de parabéns mesmo. Além de ter convidado o Pagani para a palestra. Parabéns, Edilson. Obrigado, Edilson. Valeu, Jaime. Tamo junto. Valeu, turma. Obrigado, Paulo. Obrigado, Clóvis. Tchau. Boa noite. Bom descanso. Tchau, Rita. Faz tempo que você não me via, né, Rita? Faz tempo, hein? Vocês estão sempre no meu coração, sempre. Obrigada. Você também. Né, Você também. Tá bom. Tchau para todos. Tchau. Obrigado. Palestra boa mesmo, Edilson. Parabéns, viu? Grande palestra. O Jaime falou uma coisa que eu tinha pensado, cara, de incluir um treinamento desse nos líderes do Rotary, né? Tem muita matéria, muito conteúdo, né? Esse é o tipo de palestra boa para o PETS, que é o treinamento dos presidentes. Exatamente. Muito bom mesmo. Exatamente. Vai se soltando mais. O PETS, Jaime, aliás, foi dividido em 3 categorias agora. Porque como não vai ter o presencial, eles estão divididos em 3 reuniões, né? De repente, encaixar uma dessas aí seria muito bom. Mas se levar essa palestra para a governadoria, para o coordenador do PETS, eu tenho certeza que vai fazer uma adaptação para poder essa palestra. É muito boa. Cai como uma luva para os presidentes. Sim. Cai como uma luva. Aí eu fico imaginando assim, eu sou suspeito porque eu sou amigo do Pagani há muito tempo, mas ele é um cara muito competente. Ele ocupou lugar de destaque como diretor de treinamento em grandes laboratórios. É um cara que tem muita bagagem. Muita bagagem para compartilhar. Então, eu sou suspeito para ficar enchendo a bola dele aqui, mas eu achei a palestra sensacional mesmo. E o protocolo... E a mesinha virtual, presidente, o que você achou? Nossa, maravilhoso. Show de bola. Show de bola. Você veio das alturas, Clóvis. Rapaz. Tinha até o vinho. Chateau Petrus, eu caprichei. Apesar de eu ser o segundo, eu fui o primeiro. Obrigado, viu, Edilson? Edilson, muito legal. Continua assim, viu? O Pagani, hein, Edilson? Não, com certeza. Ele é um cara que tem muito para acrescentar. Bota cerveja. Eu acho legal a gente ter, além dos assuntos rotários, claro, mas ter uma visão assim corporativa, né? Visão de empresarial, de treinamento de líderes. Eu acho bacana a gente fazer essa mescla, né? Queria semana que vem o governador trazendo informações do Rotary, e aí a gente mesclando
É o que eu disse semana passada. Na reunião que a gente não tiver palestra, não tiver nenhum convidado, colocar os ex-presidentes para falar a respeito da gestão, toda a equipe que ele formou, como é que foi, os desafios. O Pagani, ele usou uma frase aqui que eu achei sensacional. Eu já conhecia, mas eu acho bacana para o líder do Rotary saber também, para compartilhar isso, que o líder, ele está sozinho. Né? Então, quanto mais alto você está, e aqui na nossa realidade é o cargo de presidente, muitas vezes você está sozinho. Semana passada a gente usou a reunião aqui, a gente lavou um monte de roupa suja, falou um monte de coisa, e o Paulo levantou essa questão muito bem, de quão difícil está na sua pele, né, presidente? Então, o lugar de liderança é um lugar solitário. Edilson, olha, você foi sensacional, porque sem um período curto você conseguiu trazer ele para fazer a palestra para a gente, né? Você viu? Olha, parabéns. E o que ele falou hoje, você sabe que lá no Cresce, rapaz, está acontecendo muita coisa que ele falou hoje. Nós temos mais de 500 funcionários. 400 estão trabalhando em casa. E esses 400 que estão em casa estão produzindo muito mais do que eles produziam quando eles estavam trabalhando lá todo dia e marcavam ponto e tal. Sim. E você veja, é uma coisa que a gente não consegue entender, né? Hoje o Cresce tinha 27 pontos, delegacias, né, para atendimento, todas estão fechadas. Todo atendimento é virtual e esse pessoal que estava atendendo lá está tudo atendendo virtual. Quer dizer, mas, claro, 400 pessoas estão trabalhando em casa e produzindo muito mais. O exemplo simples aqui de casa, Giovana. Quando ela estava indo para a empresa está lá na Vila Olímpia, ali perto da Berrini, onde o Pagani falou, né? A empresa da minha filha é lá. Ela sai daqui de casa 5h15 da manhã. Porque se ela sai 6h30, meu amigo, você demora 2 horas para chegar, porque a radial já está toda parada. Então, ela se antecipava, sai às 5h15. Você imagina, para você, ela faz faculdade, né? Então, vai dormir mais tarde. Aí chega, acorda 4h30 da manhã, porque mulher demora mais para se arrumar que um homem e tal, 4h30 da manhã para sair 5h15, 5h30 no máximo. Então, a produção do funcionário já fica comprometida. Ela trabalhando em casa, ela abre o notebook dela 8h55 da manhã. Então, ela acorda 8h30, toma o café dela com calma, entendeu? Tá tranquila, tá trabalhando ali com a roupa mais à vontade, abre o notebook dela, vai trabalhar, quando deu 4h30, 5 horas, fecha o notebook e já tá dentro de casa. Então, a produtividade aumenta mesmo. Então, você veja, o pessoal que trabalha no Cresce, a maioria, uma boa parte mora aqui na Zona Leste, mas não mora na Zona Leste, ali, Tatuapé, Moca, né? Mora aqui tudo pro fundão. Rapaz, para eles está sendo excelente. Não precisa acordar mais cedo, não chega mais tarde em casa, começa às 8h30, 17h30 termina.